Olá, seja bem-vindo a mais um podcast 4K2, podcast número 33, pessoal. Grande prazer mais uma vez estar aqui com todos nessa noite do dia 26 de maio de 1900 aí, pessoal, de 2021. Pessoal, podcast 4K2 todas as quartas-feiras, 9 horas da noite, para conversarmos sobre empreendimento com aulas particulares, o negócio das aulas particulares, a importância de nós, professores, nos valorizarmos, né? Valorizarmos a nossa prestação de serviços, a nossa mão de obra, né? É um grande prazer ter essa oportunidade. E tenho trazido com frequência alunos do projeto 4K2. O que é o projeto 4K2, professor Alexandre? Eu não conheço. O projeto 4K2 é um projeto que eu trouxe para as redes sociais, que ensina você, professor ou professora, a ganhar R$ 4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia. R$ 4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia. Professor, isso é impossível. Tanto não é impossível que eu frequentemente mostro aqui nas redes sociais professores chegando aos seus 4K, seus 4K2. E hoje o nosso convidado especialíssimo, professor Léo Ferreira, professor que ainda está cursando as aulas de mentoria do projeto 4K2. Professor Léo, muito dedicado, muito focado nos resultados que ele quer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como atrair alunos particulares com dons e técnicas. Como assim, professor, dons e técnicas? O professor Léo também é músico. Ele vai contar como é que a música o ajuda a conquistar com mais facilidade os seus alunos particulares. Pessoal, live imperdível, mais um bate-papo para lá de especial. Gostaria muito da sua participação. Escreva o que você acha pertinente, pergunte, comente. Essa live é nossa, o projeto 4K2 é nosso, essa oportunidade de mudança de vida é nossa. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, é muito fácil você ir para o canal do Telegram chamado Projeto 4K2, onde eu diariamente posto conteúdos relacionados às aulas particulares. Como é que você faz para ingressar no canal do Telegram? Primeiro você tem que ter o Telegram instalado no seu celular, né? Só baixar. Se você tem um iPhone, você baixa da Apple Store. Se você tem um Android, é só baixar da Play Store. Baixou no seu celular, você toca no link da bio do meu Instagram, @professor Alexandre Moraes. Lá você vai ver um caminho para chegar na comunidade do projeto 4K2 do Telegram. Se você não me segue, peço esse favor, peço que você me dê esse prazer de diariamente estar trocando informações comigo a partir das postagens que faço também diariamente nas redes sociais. Pessoal, eu vim para as redes sociais com essa intenção, com essa missão de mostrar ao professor brasileiro que é possível você viver de aulas particulares ou ter as aulas particulares como renda extra, né? Eu tive as aulas particulares como renda extra durante muito tempo e hoje eu vivo exclusivamente de aulas particulares e trago para os professores interessados em mudança de vida com um projeto de empreendimento como é que eu fiz, como é que eu tracei isso, de que forma metódica eu consegui. Então, é um grande prazer ter essa oportunidade de vir às redes sociais e mostrar para o professor brasileiro que ganha mal, professor brasileiro que está desestimulado, principalmente nesse momento de pandemia, né, gente? Que é possível mudar de vida. É só você querer. É só você se esforçar, é só você empreender. Nós somos professores capazes de empreendermos mais do que ninguém, gente. Nós somos professores, nós ensinamos. Se nós ensinamos, a gente consegue chegar a qualquer lugar que a gente queira. E o projeto 4K2 facilita a nossa vida, por quê? Porque ele ensina a empreender com o que a gente mais sabe fazer na vida, que é dar aula. Dar aula particular, atendimento individualizado, onde você cobra o que você acha justo, busca o público que você deseja e esse público é capaz de dar o seu, ele nos dá o devido valor que temos. Só você tem, primeiro nós temos que descobrir esse público-alvo. A partir do momento que a gente descobre, a gente aprende a se relacionar com esse público, e em seguida a gente aprende a fidelizar o nosso público. Projeto 4K2, projeto de mudança de vida. Vou chamar o professor Léo Ferreira. Chega de papo, né? Vamos chamar o professor Léo Ferreira para ele, durante alguns minutos, talvez um pouco mais de uma hora, aqui
no Instagram, aqui nas redes sociais, pessoal. Professor Léo Ferreira chegando aqui. Meu Deus, que prazer, professor. Estamos agarrados, professor. Estamos agarrados, professor. Tudo bem, professor Léo? Boa noite, professor. Boa noite, graças a Deus, tudo bem. Léo, para começar, aviãozinho do lado direito inferior do seu celular. Toca nesse aviãozinho. Pessoal, também eu peço que vocês toquem no aviãozinho. Vamos trazer gente para bater um papo conosco sobre isso. Como atrair alunos particulares com dons e técnicas. Como é isso, gente? Como é que é possível eu atrair um aluno particular com meu dom? Mas eu tenho que ter técnica? Conversaremos sobre isso. Ó. Comecei a convidar aqui todos que eu olho aqui e vejo que tenham a ver com o projeto 4K2, com esse bate-papo aqui, entre nós, professores brasileiros, que desejamos alguma mudança de vida. Não é, professor Léo? Se apresente, professor, a live é sua. Isso aí, professor. Vamos fazer smartphone virar aeroporto, né? Só decolagem. Bora! Ah, professor, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, com parentes importantes e vindo do interior. Belchior. Isso aí, professor. Eu sou Montes Clarense, mineirinho da Gema, e graduado em Biologia, aluno do Projeto 4K2. Que prazer. E mais uma vez, muito obrigado por esse convite. Não tem como negar. E eu sou aqui de Montes Claros mesmo, né? Formei aqui na Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, fiz uma pós-graduação para aperfeiçoar a docência em Lavras, depois fiz um mestrado aqui na Unimontes mesmo, em biotecnologia. Sou um apaixonado por música, rock na veia, mas também gosto de um sertanejão raiz, música clássica. Então, música é vida, né, professor? E biologia também. Então, tenho 2 filhos, Ana Clara com 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio, Inácio tem 10, está no 5º ano do Fundamental 1, e sou casado com uma bióloga também, Ana Paula, que já está até aqui. Então, você pode até imaginar. É a Paulinha. Seja bem-vinda, Paulinha. Então, as trocas de ofensas aqui em casa são em latim, em nome de espécies, viu, professor? Vuquerélia Bancroft, Pastrogilos Megista, e aí vai. É interessante que as pessoas que estão ao redor não entendem, né? O que eles estão falando? Vocês estão se xingando. Ela está falando aqui, Elzinha. Seja bem-vinda, Elzinha. Ô, professor, me diz uma coisa. O que a biologia tem a ver com música, professor? O que guitarra tem a ver com fotossíntese, professor? Professor, tem tudo a ver. É porque quando você pega um conteúdo, às vezes, que para o aluno é chato, você joga uma brincadeira ali, põe uma música, a coisa fica divertida, né? E música é vida, biologia é vida. E quando eu era aluno, eu detestava a aula monótona. Então, nossa, a aula que fazia dar sono, porque eu já dormia em casa, acordava de manhã para ir para a aula, então eu queria aproveitar, né? Então eu tinha professores ali muito engraçados, o Haroldo da matemática, era uma comédia, e a gente não dormia na aula dele, né? As aulas de biologia também me encantavam. Então eu falei, peraí, professor tem que encantar o aluno, porque a gente dá aula de um conteúdo, mas a gente tem que primeiro inspirar, né, professor? Exatamente. Então aqui eu já vejo na live aqui, tem ex-alunos, vi Ricardo aí, um abraço, Rica, que hoje é fisioterapeuta. Então, assim, o melhor disso é que você marca aquele aluno pro resto da vida. Além de ensinar biologia, você inspira. O principal é isso, a inspiração. Então, música e biologia tem tudo a ver, professor. É muita responsabilidade, né, professora? Se a gente para pensar, principalmente para quem dá aula para fundamental, para ensino médio, querendo ou não, a gente influencia a vida dessa garotada. E Sim. Nós somos exemplos disso, né, professor? Então, se a gente não dá o exemplo, a gente não está educando. Meu psicólogo. Oi? Meu psicólogo está aí, Rildo Araújo, grande psicólogo. Meu Seja bem-vindo, Rildo. Um abraço. Seja bem-vindo, Rildo. Então é isso, né, professor? Nós Desculpa temos ter uma cortado, obrigação. professor. Nada. Temos essa obrigação, né? É muita responsabilidade. E não adianta a gente só, professor, se entregar sem termos exatamente a noção do que a gente quer num trabalho que a gente executa, né?
Exatamente, dentro professor. de fora de aula, fora de, aula, de sala de aula, e na nossa vida, né, professor Léo? Então, Verdade, verdade. às vezes, os profissionais, como nós, professores, focam muito nos seus objetivos profissionais dentro de sala de aula e Verdade. fazem muito bem, né? O professor brasileiro, ele é Sim. fantástico, ele se transforma, né? O brasileiro é fantástico, né, professor? Brasileiro, né, professor? A gente se reinventa. A gente se reinventa o tempo todo, a gente tem que dar um jeito, e a gente dá um jeito, a gente resolve, a gente sobrevive. Mas o que eu me questiono o tempo todo, né, professor? É se é só isso que nós, professores, merecemos. Nós merecemos só isso, né? Só Não, merecemos mais. ganhar para pagar as contas no final do mês. E se isso for possível, quando não é possível, a gente fica devendo. Aí o saldo fica Sim, negativado e a gente fica focado, né, no conteúdo que a gente tem que passar, na nossa didática. Né? Eu já entrevistei sim, diversos professores aqui, professor Léo, não sei se você também teve esse hábito de tirar do bolso para conseguir tornar a sua aula dentro sim. de sala de aula melhor. Então, o professor paga, literalmente, para poder Paga. trabalhar. Né? Exatamente, Paga uma professor. resma de É isso papel aí. para poder imprimir, paga cartucho da impressora, paga isso, paga aquilo. Não é possível, isso Verdade. não pode ser, não pode existir, né, professor? A gente tem que repensar nesses conceitos, né? Não tem sentido ir Pensar fora da caixinha. fora da caixinha, né? Então, enquanto o professor Alexandre tiver forças, professor Léo, e hoje os alunos do projeto 4x2 estão aí também para fazerem isso, né? Para amplificarem isso, né? Para potencializarem essa mudança de mentalidade nos nossos queridos professores brasileiros, faremos com o maior prazer, né, professor? Com certeza, professor. Deixa eu aproveitar que a professora Kelly está aí. Ó, professor, eu também tenho uma caneca, viu? Personalizada, Que de rock. bacana! Valeu, professora Kelly. Professora Kelly, eu acho que eu tenho uma caneca aqui também, professora. Nós queremos dessa aí, viu, professor? Queremos dessa. Não faça isso. A professora está quietinha, a gente está provocando, professor. Aí ela vai Mas começar a ela, escrever lá, a culpa vai ser nossa, pô. ela é a bateria, a pilha elétrica desse projeto. Exatamente. Abraço, professora. Seja Mas é isso bem-vinda, mesmo, professor professora. Alexandre. A Professor Léo, gente se esforça, né? Se se desdobra para esforce. poder vivenciar. E a Minha gente tem que esposa é se professora de aplicar. escola pública e eu vejo a dedicação que é. É isso mesmo. Mas todos os professores que passarem na minha frente, a primeira pergunta que eu vou fazer para eles é: você está satisfeito com o salário que você ganha e com a sua valorização dentro de sala de aula? Todos que disserem sim, Exatamente. eu não preciso nem conversar com eles. Mas os que disserem não, estou estressado, estou cansado, estou estafado, estou no negativo. Né? O professor, toda vez que eu falo no negativo, eu lembro do professor Vanilson, que é um brilhante professor, não sei se ele está aqui conosco, Sim. brilhante, brilhante, brilhante professor. A professora Kelly falando que minha caneca vai quebrar, não vai quebrar não, professora, está bem protegida aqui, ó. Tá jogando praga aí, não vale. Não pode jogar praga. Então é isso, né? A gente tem que olhar para esses professores que reclamam. Então, o professor Vanilson que eu estava falando, ele no ano passado, ele não tinha, ele estava virado, ele teve que sair da escola onde ele trabalhava, tinha coordenação porque a escola fechou, e ficou Sim. como diz o carioca aqui, ficou numa pindaíba enorme. E um professor Nem fala, professor. profissional de mãos cheias. Ele encontrou um Nem caminho, fala. professor, e não para de crescer profissionalmente. Né? Um caminho Inspira a dentro. gente, né, professor? Inspira a gente. Inspira a gente. Ele me contou essa semana, que eu não vou contar para você não, professor, nem para os professores que estão aqui, mas impressionante, tá? Ele fechou um contrato impressionante. Vou até marcar um podcast para conversar com ele sobre como é que é possível a gente rapidamente dar uma virada na nossa vida quando a gente fica antenado para as coisas, né? Sim, muito bacana, verdade. muito bacana. Mas, professor, eu separei umas perguntas aqui. Gente, fiquem à vontade para perguntarem o que desejarem sobre o projeto 4x2, sobre o professor Léo, sobre dons, sobre técnicas, sobre o que a gente puder, aulas particulares. A gente está aqui para ajudar, para contribuir, para responder o máximo de perguntas possível. Eu também separei algumas perguntas para o professor Léo, e a primeira delas, né, só para contextualizar, gente, o professor Léo, ele é músico e toca super bem. Já vi alguns vídeos dele, etc.
Então, assim, eu não sei, professor, se você já, se a gente nunca conversou, se você já tentou ser profissional da música mesmo, né? Se não, tem um grande dom para isso. Aí eu peguei esse gancho do dom, que o professor conta que dentro de sala de aula ele também faz músicas para poder prender a atenção dos alunos e fazer os alunos aprenderem com mais facilidade, né? E aí eu questionei, nos bastidores, eu questionei, mas professor, e as técnicas, né? A gente tem que ter técnica também para a gente poder ir em busca do sucesso. E a primeira pergunta que eu separei aqui, gente, é por que dons e técnicas facilitam a atração e a conquista dos alunos, professor? Dos nossos alunos particulares ou os alunos de dentro de sala de aula? Bom, professor, a gente vive várias vidas dentro de uma mesma vida, né? Então, eu quis um dia ser músico, sim, lá antes de vestibulares e tudo, mas meu pai não alimentou esse sonho, a faculdade e tal. Então eu falei, um dia eu vou retornar. E eu retornei, estou fazendo conservatório, mas antes de estudar no conservatório, eu já fazia minhas paródias. Porque, igual o senhor bem faz e nos ensina, eu tomei o cuidado de pegar o significado dessas duas palavrinhas, dons e técnicas. Então, o que é um dom? É uma habilidade natural para alguma coisa, uma aptidão, que vem de berço. E é um pouquinho parecido com talento, né? Que é disposição a uma habilidade. O talento ele é adquirido. E o que são as técnicas? São procedimentos que têm como objetivo a obtenção de um determinado resultado. Então, quando a gente tem a técnica, temos a técnica, né, de dar aula, e aqui estamos aprendendo dentro do 4K2 as técnicas de captação, de interação, e aliado a isso, um dom, não sei se eu nasci com ele, mas estou procurando desenvolver, e todo mundo é possível fazer isso. Minha professora lá do conservatório fala, se você consegue falar A, você consegue cantar. É só desenvolver o talento, a técnica. Ó. Pronto, é possível. Então é desenvolver, treinar, né, lapidar. Então, quando eu comecei a dar aula, igual eu comecei falando para o senhor, eu odiava aquelas aulas, né, mornas, que dava sono. Então, eu sempre coloco nas minhas aulas uma brincadeirinha, eu sempre coloco para o aluno memorizar, sabe? Aquela coisa de PNL, Programação Neurolinguística. A hora que você faz alguma coisa assim, o aluno lá na casa dele vai lembrar. Sim. E por que não colocar a música? Então, aliando a técnica com um dom, né, um talento, por que não? Eu acho que falta mais isso. Igual o senhor falou, a gente não pode ficar naquele engessado, né, naquela coisa. O aluno não consegue, acorda cedo para a aula e você vai chegar ali daí numa aula entediante, ou aquele último horário que a barriga dele está ali querendo um almoço, ele está ali dormindo de fome, você tem que prender a atenção do aluno. Eu gosto de fazer minhas paródias, minhas brincadeiras, então assim eu consigo prender a atenção. E assim vai. Essas musiquinhas, um dia eu estava conversando com um aluno no Canadá pelo Facebook, ele estava cantando a musiquinha da fotossíntese. Como é essa musiquinha, professor? Como é a musiquinha da fotossíntese? Ah, professor, peraí. Tá com a viola aí? Tá com a viola, não? Tá aqui, com a viola? Tá aqui. Gente, isso não foi combinado. Isso não foi combinado, gente. Não, foi não. Só um pedacinho, vamos lá. Muito bom, sim. A corda corre a fase clara, gotas d'água libera O2, ATP e DPH2, vão pra fase escura, no estromar depois. A ribulose reduz o CO2. E aí vai, professor. Muito bom. Porque quando você explica, o processo, quando você explica o processo da fotossíntese, aqui pra gente às vezes fica muito no ar, né? Ribulose, ATP, NADP. Mas quando você pega esse conteúdo complicado, joga lá no quadro, aí o aluno fica assim, meu Deus, eu vou ter que gravar isso. Aí você guarda a musiquinha pro final da aula. Aí, galera, vamos cantar a musiquinha. Eu já estranha quando você entra com violão para dentro da sala, né? Esse cara é doido, o que eu tô fazendo esse violão? Maravilhoso, maravilhoso. Mas o mundo é dos loucos, né, professor? Então, a gente fazendo paródia, a gente prende atenção. Muito bom, muito bom. Aí não tem jeito, marca, ele pega, grava, e você reduz ali uma matéria enorme em 2 estrofes ou 3. E é aquela história, né? Quanto mais a gente consegue conceituar de uma forma simples e com palavras-chave, mais os nossos alunos aprendem, né? Ana Luísa,
Ana Luísa, minha aluna, entrou aí. Eu lembro como se fosse hoje. Beijo, Lu, obrigado. Ela falou aqui, ó, e olha que a fotossíntese é difícil mesmo, hein? Aí, ó. Pois é. Hoje ela é médica, professor. Aí, legal. Parabéns, Ana Lu. Lu. Parabéns. Na trigonometria, né, na matemática, tem também uma tabelinha, você deve lembrar, né, de seno, cosseno e tangente, 30, Nossa, 45, lembro. 60, que os alunos ficam enlouquecidos para decorar. Para decorar você precisa saber, né, que são os ângulos notáveis. Aí tem, eu não sei cantar, né, mas tem aquela história de 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz vai no 3 e no 2, a tangente é diferente, veja como é, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A gente grava muito mais fácil, né? Então, Com certeza. o nosso dom, seja para cantar, para pular, para fazer o que for, né, e prender a atenção do estudante e fazer esse estudante aprender realmente, ele é fantástico. Eu conto uma história nas redes sociais, acho que eu já contei essa história para o professor Léo. O meu irmão, ele sempre foi muito inteligente, mas o que ele era inteligente, ele era preguiçoso na época de ensino médio. Ele não tinha paciência, professor. Eu estudava com frequência, ele não, ele deixava tudo para cima da hora. Teve um ano que eu falei, nesse ano ele vai ficar reprovado. Esse eu duvido que ele passe em química. Ele precisava, acho que ele precisava tirar na prova final 9. Aí ele descobriu um professor aqui no Rio de Janeiro, foi para a aula desse professor, e o professor fazia isso, ele cantava o tempo todo, ele trazia os assuntos da química e cantava. Eu acho que era estequiometria, alguma coisa assim. E meu irmão teve 3 aulas com o professor e falou assim, e era uma aula em turma, ele falou, não preciso mais ter aula não, vou fazer a prova. Eu falei, não, você tá doido, cara? Não. Estuda mais, vai lá. Minha mãe falou, estou pagando, vai. Ele falou, não preciso. Professor, adivinha quanto que ele tirou na prova? Ele precisava de 9. Ele precisava de 9. Ele tirou 9,5. Ele aprendeu a matéria de um ano inteiro, com 3 aulas, onde o professor focou em músicas para ele memorizar as partes importantes, não sei se era estequiometria, eu sei que eram alguns assuntos, e ele aprendeu, ele conciliou o que ele estava estudando sozinho, enlouquecido no final do ano, com esses resumos que o professor fez. Tamanha a ajuda que ou a música, né, ou qualquer forma de prender a atenção que saia do padrão, né, professor? Sim, sim, professor. É justamente isso, porque às vezes o professor não consegue ali cantar, tocar, mas se ele tem um jeito que prende a atenção do aluno, porque eu escutei uma vez, eu fui demitido uma vez de uma escola, em que o dono da escola particular, que era médico, professor de biologia, dividia comigo, ele ficava enciumado porque que os meninos vinham conversar comigo, os alunos, coisas assim, às vezes até relacionadas à medicina. Ah, eu estou afim daquele garoto ali, olha, eu estou no ciclo do período menstrual, professor, é normal isso e tal. Ele me demitiu, porque eu jogava música na aula, eu conseguia conversar com os alunos, envolver no mundo deles além da aula, dava a atenção que eles queriam, e me demitiu por isso. Aí um outro professor falou assim, Léo, não fica triste não, porque o dono do colégio, ele é um passador de matéria, e você é professor. Ele é médico, você é professor. E aqui na nossa cidade tem uma forma, você sabe, professor, quem passa em medicina é uma pessoa assim, bem capacitada, estudou muito. Então, muitos colégios particulares pegam esses alunos devido à carência, às vezes, de um bom profissional, professor no mercado. E eles dão conta, porque estudaram bastante, né? Então, quando você pega ali a sua profissão e junta com uma coisa que te dá prazer, além da paixão pela profissão, aí não tem jeito, dá certo. Ninguém segura, ninguém segura. Ninguém segura. E tirar essa monotonia da aula, né? Exatamente. Porque o aluno, hoje ainda mais online, você tem que conseguir prender a atenção, porque quando é na sala de aula tem aquele calor humano. Hoje, de frente a uma telinha, você tem que conseguir passar esse calor humano e a música é um bom remédio, né? Exatamente. Professor Léo, eu não sei se você já respondeu, né? Eu vou ter aqui. Você pode citar alguns exemplos, alguns de seus dons que diferenciam de outros professores de biologia, por exemplo? Nada de concorrência, tá, gente? É só para a gente trazer uma ideia, assim, uma comparação, né? Eu tenho algumas características ao dar aula que eu sei que são diferentes de outros professores de matemática e de física, né? Como o professor Léo tem esse dom da música, né? Eu queria saber se você costuma usar esses dons e quais são as diferenças
as diferenças que você percebe no aprendizado dos seus alunos, na aprendizagem dos seus alunos, com esses diferenciais que você tem. Isso, pessoal, que eu estou perguntando para o professor Eloy, é para a gente refletir também. Quais são os dons que nós temos Sim. e que às vezes a gente não utiliza por uma vergonha ou por ficar no esquecimento, porque a gente acaba se adaptando a um determinado sistema e se esquece que a gente é capaz de repente, gerar resultados até melhores. Conta aí, professor. Bom, professor, como o próprio Jesus disse, né, a parábola dos talentos, você põe para desenvolver ou você enterra. Então, enterrar não é a melhor opção, né? Se a gente tem um talento, por que não usar? E perder essa inibição, né? Além disso, eu acredito que tem um talento de saber ouvir as pessoas, né? Isso, hoje em dia, é uma coisa muito importante, porque além do aluno que está ali assistindo sua aula, tem um ser humano. Já aconteceu, professor, de eu parar a aula e olhar para a carinha da aluna e falar assim, Maria, você está afim de ir lá fora beber uma aguinha? Foi perguntar isso e ela saiu chorando. Aí a melhor amiga, posso ir junto, professor? Claro. Então você vê a sala como um todo, mas tratar um aluno como indivíduo. Então na hora que eu perguntei isso para ela, parece que ela vivia uma angústia, eu vi que no rostinho dela tinha um semblante ali pesado. Então eu sou um pisciano, e o pisciano é muito intuitivo. Então minha intuição, ela não falha, não falha. Meu pai tem uma pequena fazenda aqui perto, então às vezes quando ele ia contratar algum caseiro, eu falava assim, mãe, esse não vai dar certo, não dava. Eu falava, mãe, esse aí vai ficar um bom tempo, ficava, sabe? Aquela coisa, entre aspas, de que o sangue bate. Então, eu tenho essa capacidade, minha esposa está aqui, ela sabe como que eu sou. A hora Ela que você escreveu percebe, aqui, olha professor, assim... ela escreveu que Léo usa a linguagem dos alunos, ó. Que legal, que legal. Isso. E essa questão também, né? Muitos acham estranho, pô, eu tô com 50 anos, mas eu converso igual a eles. E aí, cara, beleza? Bom, brother? Pô, rock and roll e tal. Eu tenho tatuagem, já chego na sala de tatuagem, você já atrai. Pô, cara, que tatuagem massa. Você curte tal banda, você já está interagindo com ele. E às vezes ele está muito carente disso, sabe, professor? Que o pai e a mãe entram em casa naquela correria, tentando ganhar a vida justamente para dar uma qualidade de vida para ele, mas eles não param, às vezes, por falta de tempo, a escutar os filhos. Sim. Igual eu lembro muito desse exemplo, sabe? Dessa aluna que um dia eu perguntei a ela se ela queria beber água e aconteceram outros casos. Então eu consigo, assim, com essa sensibilidade, perceber, sabe, um pouquinho como está o estado da pessoa. A comunicação, eu sou muito conversador, né? Eu acho que eu herdei isso do meu pai tem uma oratória muito boa. Na época dos grêmios estudantis, ele era sempre o primeiro orador, né? E pai, quando começa a falar, se ele prende a atenção mesmo. Então, acho que eu herdei um pouquinho isso dele. E a mãe professora, meu pai comerciante, e minha mãe professora, né? Meu pai vendia, então, juntando tudo, né, professora? Tudo a ver. Tudo a ver. E eu trabalhei com ele um bom tempo no armazém, que ele tinha um armazém, então a gente aprende a lidar com pessoas, né? Então, é assim, acho que são esses dons. E, professor, vamos falar um pouquinho tecnicamente, porque eu acho que vale a pena a gente trazer para os professores a nossa percepção enquanto empreendedores. O professor Léo hoje já está se preparando, assim, está se dedicando muito ao mundo do empreendedorismo com aulas particulares, porque percebemos que ele tem esse dom. E técnicas, professor, assim, é só dom que a gente precisa, por exemplo, para a gente empreender, né? O projeto 4K12 é um projeto de empreendimento, é um projeto de mudança de vida, é um projeto de gestão. Fala um pouquinho sobre isso, professor, assim, quais estão sendo as suas percepções da importância de termos um projeto, às vezes até paralelo mesmo ao nosso trabalho, né? Os professores que são funcionários, né, que são professores de dentro de sala de aula, querem uma mudança, querem empreender de alguma forma, né? E o meu foco é totalmente empreendedorismo. Conta um pouquinho, professor, sobre essa possibilidade de unir técnica a dom, professor. Professor, isso casa muito bem comigo, porque, para o senhor ver, né, esses dons que eu acabei de relatar para o senhor, mas eu estava frustrado na minha profissão. 28 anos de sala de aula, né, nessa pandemia fui demitido,
né? Eu passei um 2020, como todos nós, a grande maioria, tenebroso com essa pandemia. Fui mais um que perdeu o emprego. Então, assim, o que adiantava esses dons se eu não estava conseguindo desenvolver o meu lado empreendedor? Né? Então, no 4K2, quando eu puxei a tela ali do Instagram, que eu já estava quase saindo e vi o senhor falando, R$ 4.000 em 2 horas. Beleza, o valor me atraiu, mas eu vi ali por trás, tem um embasamento. Ali tem um projeto. Aí quando o senhor começa a dar as aulas e fala de pilares, eu falei, meu Deus do céu, aqui eu me encontrei. Então, quando eu começo a desenvolver essas técnicas, por quê? Conversar, a gente sabe conversar, mas conversar com o aluno, falar o que deve ser dito da maneira certa na interação, com a maneira certa de captar um aluno, com a maneira de fidelizar aquele aluno, isso eu não sabia. Eu já estava buscando no Sebrae mudar a minha mente, fiz alguns cursos, mas a gente que é professor, a gente não quer sair do ofício. Aí eu já vi que não estava conseguindo, frustrado. Aí eu falei, não, o que eu faço na minha vida? Eu estava pensando em começar a trabalhar com drones. Mas o mais legal, sabe o que é? É que a estrutura do projeto 4K2, as técnicas, eu posso aplicar para os drones, que virou meu plano B. É como meu psicólogo fala, Léo, você tem um arsenal incrível e fica dando tiro de chumbim. Aí para fazer drone, eu tinha que fazer curso, eu estava indo aí para Petrópolis, para o Itarque, falei, meu Deus, que investimento. Eu não tinha dinheiro nem para entrar no 4K2. Aí eu falei, não, peraí, esse 4K2, alguma que coisa é isso? está errada, né? Alguma coisa está errada. Aí, moço, quando eu vi isso, na sexta-feira, na chamada, participei da semana seguinte da conquista, na outra eu já tinha feito minha inscrição, fui um dos primeiros. Passei o cartão de crédito lá, falei, como que eu vou pagar? Eu não sei, eu vou me virar. Mas quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Arranja desculpa. Mas sabe por quê? A luva encaixou perfeitamente. Eu falei, eu não vou abandonar meu ofício. Aí o brilho no olho voltou, eu falei, eu vou dar aula particular. É isso que eu gosto. O coração bateu mais forte, sabe? Eu voltei a enxergar novos horizontes. Por quê? Eu estou aprendendo isso. Captar, interagir, fidelizar, falar na hora certa, né? Entender a necessidade do meu cliente e, ao mesmo tempo, me valorizar. Como entregar o preço, né, professor? Como é que se entrega o preço? Trabalhando as dores, as transformações, e o melhor, eu sou dono do meu negócio. Caramba, é o que eu queria. Então, eu sei o valor que eu tenho, aprendi isso, porque nós professores trabalhamos muito por amor. E muitas vezes a gente ali não recebe o que... tá bom, meu salário, tá beleza. Mas aí vai chegando os boletos, vão acumulando, como o senhor falou no início da live, e a gente tira às vezes do próprio bolso. Mas a gente tem que aprender a se valorizar. Né? Um médico cobra uma consulta de R$ 400, ele estudou muito para aquilo. Sim. E eu sou formador de médicos, de engenheiros, de advogados. Então, peraí, eu tenho que me valorizar também, né? Porque eu quero dar o meu melhor. Então, eu mereço também, né, professor? É um ganha-ganha. Então, essas técnicas do 4K2, elas nos lapidam, elas nos abrem a mente, elas nos ensinam a como interagir corretamente, a como valorizar a gente mesmo e como entender a cabeça do nosso público. E captar ali cirurgicamente, como o senhor bem fala, com as ferramentas certas, que a gente muitas vezes desconhece. Então, estou aprendendo muita coisa no 4K2. Nós todos, né? A família 4K2. 4K2, muito bacana. Professor, eu vi o professor Ricardo Cruz entrando aqui na live e eu entrevistei o professor Ricardo, acho que na semana anterior à semana da virada. O professor ele fez uma análise, eu não sei, acho que você estava assistindo, Léo, você assistiu a aula que o professor não deu uma entrevista, ele deu uma aula para a gente. Ele falou uma coisa muito curiosa que até hoje martela na minha cabeça. Filósofo. É um filósofo, né, professor Ricardo? Ele falou o seguinte, gente, olha a análise dele. O professor é a única profissão em que ele não sai de dentro de sala de aula. Olha que curioso. Quando a gente começa a estudar, né, no Fundamental 1, a gente está dentro de sala de aula. No Fundamental 2, a gente está dentro de sala de aula. No ensino médio, a gente está dentro de sala de aula. Na faculdade, a gente está dentro de sala de aula. A gente pode fazer alguns estágios, mas a gente não sai da sala de aula. E quando a gente vira professor, a gente fica onde?
dentro da sala de aula. Gente, para você sair do nosso laboratório, mas professor, para você sair dessa zona de conforto, dessa zona de insegurança, que dizem que é zona de segurança, né? É muito difícil. Zona de comodismo. Então, é uma zona de comodismo, é uma zona de procrastinação, né? Por quê? De inércia. Mas, às vezes, até mesmo por uma sensação de incapacidade por nunca ter saído. Então, a análise dele foi perfeita. Um médico, gente, ele sai da faculdade, ele vai para onde? Ele vai para o campo. Ele vai trabalhar, ele vai para o mercado de trabalho. O engenheiro vai para o mercado de trabalho. O advogado, todos vão para o campo de trabalho, para o mercado de trabalho. O professor fica dentro de sala de aula. Então, como é que esse profissional vai fazer para buscar alguma coisa fora de sala de aula, qualquer que seja, tá, pessoal? Não é só aula particular que a gente está falando, qualquer coisa. Você quer abrir um negócio, você quer empreender com imóveis, quer ser um corretor de imóveis, qualquer coisa que você queira fazer, a insegurança é muito grande, porque ele não viveu empreendedorismo em momento algum. O médico vive empreendedorismo. Né? Porque ele, quando tem um consultório dele, ele tem que empreender, querendo ou não. O engenheiro empreende, o advogado empreende, o professor não empreende. Então, a situação fica mais complicada quando não é dada para ele visão de negócio e visão de empreendedorismo. Quando o professor Ricardo falou isso, eu falei, poxa, não tinha pensado nisso, e é uma análise perfeita. Então, por que o projeto 4K2 ele abre tanto os olhos de todos os professores, de todos nós professores, eu me incluo nisso? Porque ele mostra, fora a professora Fábia, não sei se está aqui conosco, ela tem uma fala muito interessante, né? A professora fala assim, por que nós professores não podemos ir além do muro da escola? Porque a gente não foi educado, a gente não foi preparado para isso. Verdade, professor. Aí fica muito complicado. Você tem que se superar. Em outros países, você já tem aula de empreendedorismo no ensino fundamental. No ensino médio, muitos alunos já estão aplicando esse empreendedorismo, né, professor? Professor, nas aulas de... Acho que vocês não assistiram ainda, pela da administração, acho que vai ser a próxima aula. A gente viu a retenção, vai para a administração. Existem conceitos muito básicos que a gente ensina que fascinam os professores. E eu no início, né, quando eu comecei a trazer esse conhecimento, porque eu fui empresário, tá, gente? Eu fui empresário durante 15 anos, então eu tive que aprender a empreender. Eu abri uma empresa do zero de tecnologia, na realidade 2 empresas, e aprendi a empreender. Estudei e fui ganhando experiência ao longo do tempo. Então, de repente, eu demorei até muito mais tempo do que eu demoraria, tendo alguém que me passasse uma receita de bolo, mas consegui empreender. As noções muito básicas de administração fascinam os professores, que pensam assim, poxa, eu não penso nisso. Eu não penso em contas a pagar e receber. Tem muita gente, pessoal, que não tem noção de quanto a pagar e receber. Mas é culpa do professor? Não, gente, ele não foi preparado para isso. Né? Exatamente, professor. Na turma do intensivão, a professora Patrícia, que eu entrevistei, ela é professora de espanhol, ela trabalha com mosaico, aplica o projeto 4K2 em mosaico, e ela é administradora. Né? Ela é formada em administração. Então, eu fiz questão de pedir ajuda a ela o tempo todo nas aulas do Pilar da Administração, para ela mostrar para os professores, né, a importância, porque quando a gente fala, é uma coisa, né, gente? Quando o estudante, o aluno, né, os professores estavam ali, e um dos professores, no caso uma professora, era administradora, ela mostrou a importância disso. Mas por quê, gente? Porque na minha faculdade eu tive administração, economia, na minha faculdade de engenharia, noções de estatística. O professor não tem isso na licenciatura, não tem isso na faculdade. Então ele fica escravo. A faculdade hoje é voltada para exatas, né? Então só tinha essas disciplinas, né? E eu era apaixonado, eu estudava isso por conta própria também, porque eu sempre quis empreender. Então isso dificulta muito. Então o que o professor aprende a fazer?
a ensinar, a ensinar, a ensinar. Ele pensa em quê? Eu vou ensinar, eu vou ensinar. Então, o tempo que ele tem livre, ele faz o quê? Vou fazer uma listinha de exercícios, vou estudar um assunto que eu estou com mais dificuldade que eu não me lembro, mas não pensa na vida dele, não pensa em empreender, né, professor? Muitas paródias saíam depois da meia-noite, que era o tempo que eu ficava mais livre. Aí eu ia dormir 2 da manhã, para no outro dia estar 7 horas na sala de aula. Porque durante o dia não tinha tempo. Mas eram paródias para você aplicar dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. Mas eu digo assim, em vez de trabalhar durante o dia com a cabeça, né, tranquila, eu usava o período da noite já cansado, e mesmo assim a cabeça ainda produzia. Mas dentro disso que o senhor está falando, né? Porque a gente entra naquela roda viva ali, e para sair dela é difícil, aquela rotina. Então a gente não para pensar o lado empreendedor. Então é o tempo que eu tinha disponível para fazer as paródias. E temos dons, né? O professor Léo aqui com a viola dele, né? Com o violão, com a guitarra. O professor André, se estiver na live e quiser entrar para depois terminar a live aqui com a gente de improviso, aqui com o teu piano aí, o professor Léo com a viola dele, você vai ser muito bem-vindo, é só sinalizar aqui para a gente. Cada um com seu dom, gente. Uns cantam, outros dançam. Professora Cris, a tia Cris, eu não sei se está aqui conosco, tem uma forma maravilhosa de contar história, né, de fazer a parte de organização, de material, de estudo dos pequenos. São dons que a gente tem que aproveitar. Mas aproveitar também para a gente. Está presente com a gente aqui o professor Normando, que é o nosso Pavarotti aqui do norte de Minas, professor de canto do conservatório. Um abraço, professor. Seja bem-vindo, professor. Talentoso. Seja bem-vindo. E vários alunos aqui, viu, professor? Vários ex-alunos aqui, viu, presente na live. Quer ver, professor? Tá aí. Seja bem-vindo, gente. Quer ver uma comparação interessante para você que é músico, né? Vê se eu falar besteira, pode me corrigir, tá, professor? Me veio agora isso na cabeça. Existem bandas que sempre ficam juntas a vida inteira. Rolling Stones. Rolling Stones, etc. Mas se a gente parar, uma grande parcela se separa. E normalmente quem se separa? Quem quer se separar? É o vocalista ou é aquela pessoa que tem mais talento. Mas por que ela quer se separar? Ela quer empreender, né? Ela quer uma carreira solo. Ela quer empreender, ela quer uma carreira solo. Por que ela quer uma carreira solo? Porque ela não está feliz com a banda? Tá, mas ela quer ver como é que é sozinha. Né? Qual é a sensação de fazer trabalhos sozinhos também? Né? Sair um pouco do grupo, né? Do talento e do sucesso da equipe para ter o talento individual. Isso é um ponto de atrito, né, na banda Queen, porque Fred Mercury, mesmo com a banda, quis ter carreira solo, a banda não entendeu, depois ele voltou. Cazuza, eu me lembro. Todos eles, Renato Russo. Porque é uma necessidade das pessoas que querem sair da caixinha, que querem sair daquele mundo, então elas querem conhecer o novo. Então, o estímulo que eu dou aos professores brasileiros é isso, gente. Se a gente não está muito satisfeito, ou se está cansado, ou se quer experimentar o novo, parta para a carreira solo. Mas, preferencialmente, empreendendo em algo que a probabilidade de sucesso seja maior. Né? Se você parte para tentativa e erro, a tendência é você se frustrar. E nós não temos muito tempo, né, professor, para nos frustrarmos. Então, é usar os nossos dons, os nossos talentos, aliados às técnicas de quem sabe fazer, já está acostumado a fazer. Né? Exatamente isso. E seja qual for o rumo. Né? Mas professor, eu quero empreender com aulas particulares, mas quero procurar algo diferente do projeto 4K2. Procurem, existe no mercado, mas sair da inércia, sabe? Partir para o novo, né, professor? Sim, e também, né, professor, não é que o projeto 4K2, o professor Alexandre está pedindo para o professor que está ali na rede pública pedir sua exoneração, cancelação da matrícula, não é nada disso. Né? Mas para poder pensar diferente, né? Voltar os olhos para um outro horizonte. Então, nada impede dele estar ali na sua sala de aula, na sua escola, e também desenvolver um projeto paralelo. Né? No meu caso, eu já estava cansado, eu já não queria ter patrão, eu já estava querendo ter meu próprio negócio.
Então aí veio a questão da pandemia, né? Eu fui demitido, eu falei, não, então tá na hora de ter meu próprio negócio. Então a hora que eu chego aqui e encontro a coisa toda pronta, então vou aprender e vou colocar em prática, né? Porque cada pilar que tem aqui dentro do 4K2 é direcionado para um assunto diferenciado do outro, mas todos se integram. Sim. E o mais legal é de, sendo um projeto, quando a gente entra na fase de execução, você pode fazer uma avaliação, ver onde que está a falha, corrigir e ir lá e começar novamente. Então é um ciclo e depende só da gente. E o melhor, tem a orientação constante do senhor, tem a troca de ideia com os colegas. Então, alguma coisa que estiver dando errado, que a gente não vai acertar 100%, tem como corrigir, tem apoio. Falar, meu Deus, então é aqui que eu tenho que ficar. Então, a hora que eu estou trabalhando com o que eu quero e fazendo da maneira correta, com as técnicas corretas, aí é correr para abraço. Um abraço. A professora Karina coloca aqui, professor, isso mesmo, Léo, voltar os olhos para um novo horizonte. Isso aí, gente, é olhar para um novo horizonte. Professor Léo, antes de você terminar com aquela musiquinha aí surpresa que você vai tocar pra gente, não precisa ser paródia não, pode ser um rock and roll, alguma coisa que você goste. Se o professor André estiver por aí e quiser entrar para tocar uma viola também, ou um piano, seja muito bem-vindo, professor. Tudo improvisado, pessoal, vamos lá. Professor Ricardo, olha aqui, olha, arrisco a dizer que o mestre Alexandre ensina a nós, professores, a sermos empreendedores exatamente porque não viveu a roda viva diária de sala de aula. É verdade, eu não tenho experiência dentro de sala de aula, professor. Imagino o que deve ser, né? Eu fui para um caminho diferente porque eu sou apaixonado por aula particular, né? É aquele psicólogo que é apaixonado pelo consultório, que gosta muito mais do consultório, né? É aquele médico que gosta de atender mais no consultório do que no hospital. Sou eu com as aulas particulares, né? Perfeito, professor. Uma pergunta, professor. O que dizer aos professores brasileiros que têm maravilhosos dons e técnicas, mas sentem-se desmotivados e desvalorizados? Vale a pena investir em um projeto como o 4K2 ou qualquer outro projeto que vislumbre uma gestão, que dê uma possibilidade de futuro, assim, de assegurar o futuro, para dar uma virada nesse momento profissional? O que você acha, professor? É um risco? Você empreender é um risco, professor, quando você faz de uma forma racional, de uma forma estudada, professor? Qual é a sua visão que já está nesse mundo do empreendedorismo agora, quase preparado já para voar alto, professor? O que dizer para os professores brasileiros que eram como o professor Léo há algumas semanas atrás? Bem, professor, empreender é sempre um risco, né? Mas existem riscos e riscos. Quando a gente corre um risco calculado, um risco previsível, é mais tranquilo, né? Quando você corre um risco com o pé no chão, aí é mais tranquilo. Quando você corre um risco com suporte, com apoio. Então, o que eu diria a esses professores, primeiro, vai escovar dente, antes de escovar dente, olha bem no espelho e fala assim, eu mereço mais ou não? Então, peraí, quanto tempo eu estudei para poder encarar esse ofício que é tão maravilhoso, mas será que eu estou sabendo me valorizar? Passar por estresse, não viver a vida como eu mereço viver? Será que eu tenho que viver só para pagar boleto? E aí vem para casa e corrige prova, e monta aula, e volta para a escola, e os filhos crescem e a gente não vê. Então, peraí, dê um tempo para você mesmo. Tira 5 minutos antes de escovar os dentes, olhe no espelho e se ame. E veja que você tem, sim, possibilidade de fazer algo diferente, porque os talentos estão aí. Quem pode botar para fora e desenvolver é só você mesmo. Não precisa ser música. Às vezes você tem um outro talento que pode associar com a aula, então por que não? Se Deus deu esses talentos, por que não pôr em prática? Desenvolva, corra atrás, busque e vão fazer diferença no mundo, porque ficar só de passageiro não dá não. Eu quero é pegar o volante e tocar o ônibus. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter, infelizmente, não vai ter mais condição de pegar no volante, né, professor? A gente envelhece. Exatamente, professor. Então é fazer no momento que a gente tenha condição, que a gente tenha saúde, sabe? E a grande vantagem do empreendimento é que quando você acerta a mão, ele anda por si só.
Aí o professor Sim. Léo vai falar para o professor Alexandre assim, uai, sou. Professor, e quando eu envelhecer? É uma pergunta Pois que o professor é. Léo pode fazer. E quando eu envelhecer, como é que eu vou fazer Oh. para dar aula particular envelhecendo o professor? Professor Hum. Léo, eu tenho exemplos de professores, vou até entrevistar uma professora, eu não sei a idade dela, né? Ela, a mulher não gosta de qualidade, mas ela já tem bastante experiência e está firme e forte. Veio pandemia, ela era professora só presencial, e ela Uhum. está no online e se adaptou e continua com os alunos e continua me indicando vários alunos. A vantagem de empreender com aulas particulares é que a idade não é limite. Não é limite. Não 80 mesmo. anos. Com 80 anos não dá para a gente dar aula? Eu Oh, e acho que eu como? vou. Se eu E estiver vivo, eu como? vou. Né? Então, é até uma aposentadoria mais, mais. Você consegue fazer mais velho, mais mandígua, né? E, e você tem tempo de fazer o seu pé de meia. Né? Eu falo isso para todos, Sim. assim, eu vivo exclusivamente de aulas particulares, pago o meu plano de saúde, pago a minha previdência privada. Há muitos anos eu pago a minha previdência privada. Para quê? Para eu ter uma segurança também no meu futuro, uma aposentadoria mais Uhum. tranquila, se eu quiser me aposentar. Eu acho que eu não vou me aposentar, não, mas se eu quiser me aposentar. Né? Então é Exatamente, isso. professor. Você empreende e você ainda tem a possibilidade de continuar trabalhando com seus 80, 85, quiçá 90 anos, É, né? e a realidade online nossa hoje não tem como fugir dela, né, professor? Então, o que a gente tem visto aí, eu tenho 2 filhos, né? Eles estão tendo aulas online. Ah, é cansativo, mas eles estão conseguindo produzir. Graças a Deus aqui em casa a gente tem como dar um suporte. Eu e minha esposa somos professores, né? Eu ajudo meu filho na matemática, nas ciências, ela no português. Mas a questão do empreendedorismo, né, professor, e quando você encontra essas técnicas aqui no 4K2, você consegue sair desse normal, né? Porque além de eu estar aqui exercendo o meu ofício 24 horas por dia com os meus filhos, né, porque eles estão sempre buscando isso, minha filha já está no primeiro ano de ensino médio, ora, eu estou lá fora, eu tenho que buscar o meu pão, né? Então, quando eu começo a fazer o meu próprio caminho, aí o céu é o limite. Eu vou falar para o senhor, eu estou com o pé no acelerador, eu vou passar do 100. Mas vai Então, passar, professor. além de eu dizer mais o que para esses professores? Olha, depois de você olhar no espelho, vai lá no seu Instagram, busca lá o professor Alexandre, vai lá conhecer o projeto 4K2. Professor, se é o melhor projeto de empreendedorismo, eu não sei, mas só sei que ele é bom pra caramba. Pode até ter outros melhores, mas olha, eu vejo a realidade de muitos professores sendo mudada, sabe? Porque é cada depoimento, e foi isso que me prendeu a hora que eu vi uma professora Esther, a professora Carla, a professora Kelly, o professor Ricardo e muitos outros ali com o olho brilhando ao falar do projeto. Então, como não me encantar com isso? Eu estou focado, estou muito focado, sabe? Acabei, meu quadro chegou hoje, comprei meu quadro, chegou hoje, vou pôr Uau, na parede, uau. né? Então já estou pesquisando microfone, né? Dentro das dicas que o senhor deu. Então é um investimento, né? E o Rildo está aqui, falou, ele, meu psicólogo, ele sabe o que eu passei o ano passado, foi uma depressão violentíssima, professor. Eu estava querendo tirar minha vida. Então o Não, Rildo, não, quem está em depressão, professor, não é. pensa, ele não quer morrer, ele quer tirar a dor. Né? Uhum. O depressivo, ele não quer morrer, ele quer tirar a dor. Mas foram, assim, diversos fatores que não cabe aqui falar agora, mas foi uma depressão fortíssima. E o Rildo me ajudou, sabe? Junto com o Ramon, que é meu psiquiatra, que foi meu aluno também, é o outro anjo que me acompanhou nesse processo, minha esposa, minha mãe. E a hora que eu saí disso, eu rezava, pedia a Deus, Deus me mostra alguma coisa. E eu juro para o senhor, eu já estava para desligar o telefone, quando eu passei a tela, R$ 4.000 em 2 horas. Careca, mentiroso. Ele é mentiroso, mas eu vou ver o que ele tem para falar. Ele é mentiroso, mas ele Aí, está botando uma pulga atrás da minha orelha. isso foi na sexta-feira, aí eu passei sábado e domingo olhando o 4K2, aí eu entrei na Semana da Conquista, a cabeça não parava. Aí, ó, vai abrir na segunda-feira, aí eu ansioso para segunda-feira chegar logo. Aí quando começaram as aulas, quando eu vi aquela semana, nossa senhora, tanto depoimento, as 3 aulas à noite, as lives,
Eu falei, meu Deus, isso aqui é verdade, não tem como. Muita gente ter combinado para contar a mesma mentira, é impossível. É muito E eu fui mentiroso conhecendo, junto. é muito mentiroso junto. Aí eu fui vendo o professor Alexandre ir lá no Instagram, e todo dia de manhã leva o Guilherme para poder fazer a natação, e tá lá cozinhando. Eu falei, nossa, ele tem tempo livre para isso. Eu tava, isso é possível? E à tarde está dando suas aulas, e à noite no projeto. Você está com a vida organizada, então por que não? A Total, professora Kelly lá com sua estrutura, o total. professor Ricardo, e todos ali já, né, ganhando a sua vida com o projeto 4K2 e também com projetos paralelos. Agora, o que eu não Empreendedores, posso? são todos Empreendedores, empreendedores, é questão de tempo. Cada um tem o vamos seu ser, tempo. Cada um tem um, vamos todo ser mundo vai chegar. empreendedores, né, pessoal? Empreendedores de nós mesmos, né? Porque nós Exatamente. merecemos. E é E isso ninguém mesmo, cada tira, um tem seu tempo. e Não tira. ninguém E cada tira da um tem seu gente. tempo. E o melhor, aqui, professor, não tem essa questão de concorrência. Eu dou aula de biologia, o professor Francisco dá aula de biologia, minha filha segue o professor Francisco nas redes sociais. Eu botei ela para seguir todo mundo, está seguindo a André, está seguindo a professora Kelly, o Clarinha segue, pega a dica desse pessoal, que eles são feras, segue o professor Alexandre na física. Então aqui não tem como, é um ajudando o outro. Mas um É ajudando o ganha, outro, ganha. vocês vão longe mais rápido, porque os dois vão falar a Com mesma língua. certeza. Os dois vão aprimorar a forma de impactar o público-alvo Sim, na linguagem da biologia. Por exemplo, isso eu não posso ajudar. Eu trago as técnicas, né, professor, e digo sim, oriento a forma que a gente tem que gerar conteúdo, mas eu não posso ajudar o professor de biologia a gerar conteúdo, eu não sei biologia. Eu não posso ajudar a exatamente. professora Karina a gerar conteúdo de inglês. Eu não sei, Sim, eu aprendi, eu me formei, mas eu não sou professor de inglês. Então, a grande vantagem de você se unir, o Projeto 4x2 ele tem essa coisa interessante, porque quando você se une ao seu verdade. parceiro, né, a chance do sucesso dos dois é muito maior. Porque se você vai para o Sim, online, hoje, professor Léo, que é a busca de alunos online, o céu é o limite. É o Brasil inteiro. verdade. É o Brasil inteiro. É como a gente diz aqui em Minas, é junto dos bons que nós fica melhor. Melhor, é. Nossa, aquela. A Elite 4K2 é isso. É um grupo de Exatamente. professores que só faz crescer, a cada turma só faz crescer, professores que têm atividades iguais. E eu não tenho dúvida alguma que quando a gente lançar o projeto que a gente está elaborando juntos nas redes sociais, vai faltar professor. Vai faltar professor. Na Elite, a gente vai Pois ter que é. trazer mais gente para a Elite. Por quê? Porque é um empreendimento, né, que a gente está buscando, um empreendimento Sim, conjunto em busca para alcançar estudantes brasileiros. Como é que nós, que sim, somos 20, 30 professores, né, 20 e poucos professores, vamos conseguir atender, né, um público tão grande? Então, mas só que a sim, grande vantagem é que todos fazem da mesma forma. Todos, sim. combinaram as técnicas, combinaram em cumprir as técnicas que funcionam. A gente sabe que funcionam. Então ninguém E, segura, ninguém segura. Né? e o professor é um sonhador, né, professor? O professor é um sonhador. Nós todos, professores, somos sonhadores. Agora, quando a gente sonha com o pé no chão e põe a coisa para funcionar, porque quando eu estava pensando em parar, eu vi tanto bem que eu fiz para tantos alunos e falo assim, gente, ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem que ajudar a melhorar muito esse Brasil nosso. E aí, quando a gente entra no 4K2 e aprende aquela ferramenta lá do Facebook Ads, meu Deus, eu posso captar aluno no mundo inteiro. Eu só sei falar português, Cirurgicamente. mas onde tiver gente Cirurgicamente. falando português, eu posso dar aula. Eu vou aprender inglês, onde tiver gente falando inglês, eu posso dar das minhas aulas de biologia em inglês. E você É como o senhor aparece na falou, o tela céu é o dele. limite. Você Sim, e na aparece na casa tela, dele. na casa dele, no celular dele, quando ele, querendo ou não querendo, você vai aparecer na frente dele e Exatamente. vai ter a sua chance de ajudá-lo. O professor Léo falou uma palavra, falou um verbo aqui muito importante, né? Ajudar. Né? Nós, professores, nós temos o dom de ajudar. E quando a gente empreende, pessoal, dando as nossas aulas particulares, a nossa visão no projeto 4K2 é de ajuda. Não é só de você fazer, ter tranquilidade financeira, é ajuda. Nós estamos cirurgicamente buscando os Sim, alunos que estão dentro do perfil que a gente quer ajudar. Só que a exatamente. diferença do projeto 4K2 é a gente quer ajudar, mas a gente quer ser valorizado em ajudar.
A gente Sim, quer exatamente. receber o que a gente acha justo nessa ajuda. Isso é Exatamente. empreender. Isso é se valorizar, gente. Coisa E que a nós gente não dá o sabemos melhor fazer. da gente, né, professor? E a gente dá o melhor da gente e receber bem por isso, que mal tem. Nenhum problema. O médico, o professor Léo falou aqui durante a live, o médico ele merece ganhar muito bem, sim, porque ele salva vidas. E nós? Nós não Sim, salvamos vidas? exatamente. Nós não ajudamos esses profissionais, esses estudantes que virarão excelentes médicos, que serão excelentes advogados. Então, nós estamos trabalhando na base. Olha a Exatamente. importância do nosso trabalho. Aí a gente não pode ser valorizado financeiramente? Por quê, gente? É questão cultural, né, professor? Que a gente sabe, eu já ouvi falar, e no Japão o professor é muito bem remunerado e reconhecido, né? Eu não sei se é verdade, mas eu li isso uma vez, falei que a única profissão, o japonês tem o costume de se curvar, né? Mas quando é um professor, ele é tratado com toda a reverência, porque Tem que ele é ser. cultural, Ele só né? E é ele é alguém graças ao formador, professor. exatamente. Então Mas é um o ofício professor. assim Aí, divino. aí é o quê? Você tem é uma religião, é uma crença ser professor, você tem que ser professor e só pensar em ensinar, e no final do mês você tenta pagar a tua conta, aí você não consegue investir num carro, você tem que ter aquele carro muito antigo porque você não consegue ter um carro melhor, você não consegue fazer uma reforma na sua casa, você não consegue fazer uma Sim, viagem que você tem desejo com a sua família, você não consegue no final de semana, hoje agora com a pandemia está complicado, mas não consegue no final de semana almoçar com a sua família, não consegue, sabe, exatamente. não consegue pedir uma pizza. Por quê? Não, a pizza vai ficar muito caro, não está no meu orçamento. Que E aí a gente vê sentido? a questão do dom, né, professor? Que a gente volta no começo da live. Eu não queria ser professor. Eu estava na faculdade, que o meu sonho era fazer um mestrado, doutorado, eu queria fazer uma pesquisa. Até que falta um professor no pré-vestibular que uma amiga minha me indicou. A hora que eu entrei na sala de aula e comecei a dar aula, eu falei, moço, eu descobri um talento ali. Os alunos adoraram e eu falei, olha aí um talento escondido. Então, eu falei isso assim como modelo. Os outros professores que estão nos ouvindo e os demais, busca o talento, vão desenvolver que aí está latente aí dentro. Associa com o seu talento de já ser professor, e aí você modifica a sua aula, você modifica a cabeça do seu aluno, você cria brilho no olho do seu aluno, e aí a missão está cumprida e com prazer e ganhando bem, por que não? Né? Para reformar a casa, para fazer uma viagem, e fica todo mundo feliz. Todo mundo Porque a feliz. responsabilidade que tem um médico de nos curar, de um engenheiro de projetar um apartamento que você está morando, de um fisioterapeuta de colocar a gente ali no lugar novamente, ué, o professor formou todos eles. Isso aí. Perfeito, professor. Gente, o sacode foi dado. Toda quarta-feira a gente dá um sacode aqui nos professores, né? Tentando mostrar que a gente tem que mudar sim. Eu trago experiências de professores de todas as áreas, né? De pessoas ligadas a empreendimento ou a aulas ou aulas particulares. Então, sempre a visão é mostrar que empreender dá certo desde que a gente faça com a razão, mais com a Sim, razão do que com a emoção. Né? O professor falou em exatamente. exoneração, né? Você que é professor de escola pública não precisa necessariamente se exonerar. Só que Não, nós temos professores no projeto 4K2 que pediram exoneração. Por quê? sim, Porque já perceberam que é possível empreender e ganhar para isso trabalhando muito menos. A professora Kelly, que está aqui, a gente fez uma conta, eu sempre me esqueço da sim, conta, ela trabalha um terço e ganha o dobro, acho que é isso. Hoje ela trabalha um terço do que trabalhava e ganha o dobro, com aulas particulares. exatamente. Né? O professor Vanilson chegou aqui, não sei se ainda está na live, hoje ele brinca, ele fala assim, gente, nem parece que eu estou trabalhando, dá tempo até de ficar perturbando meus guris, ele fica perturbando os guris. Então, Ele fala, tem dias que parece que ele está de férias, né? parece que eu estou de férias. É a sensação que eu tenho. Mas eu acordo com tanto prazer, gente, assim, porque hoje eu me dedico ao projeto nas redes sociais, esse projeto de gestão mesmo, né, de ir em busca de professores que realmente queiram mudar. Mas eu tenho a minha vida com as minhas aulas particulares, que eu também sobrevivo delas. Né? O projeto 4K2 Uhum, não me dá rendimentos que me dê uma tranquilidade, nada disso. É um trabalho voltado para o social mesmo, né? Ele tem essa pegada ainda, né? uhum. Essa visão que eu tenho, sabe? Não a professora Nilson está aqui, ó. Não é
O professor Alexandre quer faturar, ter uma segunda renda com o projeto 4K2. Não é, gente, não é mesmo, né? É a coisa do prazer mesmo. Como diz a professora Lauren, que eu acho que ainda está aqui também, hoje eu tenho tempo, professora, para fazer o que eu amo também, que é ir ao mundo digital e ter a oportunidade de conviver com professores brasileiros, assim, nesse bate-papo, e também dentro das aulas de mentoria, né? Que bacana, Exatamente. que bacana. Quando o senhor gera, né, esse conteúdo de valor na semana, né, que antecede a abertura das matrículas para o curso, aí você fica ali, meu Deus, esse trem é bom demais, deve ser para lá de uns R$ 3.000. Isso é caro demais. Na hora que você vê o valor na segunda-feira, nossa senhora, que valor baixo para você poder investir na você mesmo. Então eu falei, meu Deus, então uma coisa ali... E realmente, professor, pelo valor que é e pelo que o senhor produz e constrói dentro da gente, é um valor pequeno demais. E é um investimento assim em você mesmo que vale muito a pena. Então a cabeça não para. Para o senhor ver, eu já comprei um quadro, já estou pensando num microfone, numa iluminação, e o aprendizado que é com isso. Eu não tinha noção nenhuma de iluminação, de posicionamento frente às câmeras. A gente vai aprendendo, tudo é técnica que você aprende ali, que você pode aplicar nas suas aulas particulares, e o 4K2 vai fazendo a gente crescer. Então, assim, vale a pena demais. Eu sou um apaixonado por esse negócio. Eu também não sou. Quero sair tão cedo. Aí você fica doido para chegar segunda-feira, porque antigamente a gente ficava, oh, meu Deus, lá veio a segunda de novo. A gente já quer outra segunda-feira. Que é, segunda-feira são os dias das aulas, né? Muito bacana. Sim, Olha, sim. tem um professor aqui que coloca rede de professores oficial. Essa live tinha que ser transmitida na Globo, no horário nobre. Horário da novela das 8, para acordar os professores de todo o Brasil. Perfeito, professor. Perfeito. Isso aí. Nós estamos chique e não estamos prosa, hein, professor? Professor André está por aí, professor? Se tiver, sinaliza aqui para a gente terminar com uma musiquinha, com esse dom que o professor Léo e professor André tem, né? A gente pode combinar aqui, o professor Alexandre só vai bater palma, né? Porque a voz não tem entonação, não toca música nenhuma. Cadê o professor André? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, para ver se ele participa. Estou convidando o professor. Vamos ver se ele vem. Improvisando. Se a gente fizer feio, não expulso, a gente dá a turma da conquista, não, viu? Nada. Que isso? Ó, convidei o professor André. Se ele não puder, professor, prepare aí para a gente terminar com uma música, com uma coisa bacana, com astral lá em cima. Vem, professor. O professor André está aí, ó. Vem, posiciona a câmera aí no piano, vamos embora. Vamos tocar uma musiquinha, vamos terminar aqui com ânimo, com astral lá em cima. Só improviso, gente. Deixa eu convidar o professor André de novo. Cadê ele? Bora, professor. Está sendo convidado aí. Depende dele agora, ó. O que você toca, professor? O que você gosta de tocar? MPB? O que é? Rock and roll? Eu, professor, gosto. Rock na veia. Rock na veia. Toca a gosto primeira, do professor, para ver se o André vem, senão a gente termina com a sua. Tem que ajeitar o fio do microfone aqui, senão acaba derrubando o celular, professor. Bora, família 4K2, vambora. Professor... Opa, professor André não veio. Professor Fernando Sodré aqui também. Fala, pessoal! E aí, André? Tudo bem? Nessa vela. Eu vou prestigiar, professor. Eu não estou perto do piano agora. Essa hora eu não vou poder tocar. Lado. Bora, André! Trancou. Uai, de novo, vou começar de novo pra você, viu? Vamos lá. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição. Não acreditam no futuro da nação. Vai! Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Yeah! Vai! No Amazonas, no Araguaia, No Amazonas, no Araguaia,
Baixada O tempo é Fluminense, diferente. Mato Grosso, Minas Gerais, no Nordeste tudo em paz. Corte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, os documentos fiéis, ao descanso do patrão. Que país é esse? É o Brasil! Que país é esse? É o Brasil! Que país é esse? Projeto Sem o 4K2. mundo se for, Viana no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão. Quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Professor muito Violão, bom. parabéns! Professor André. É nóis, professor mano! Léo, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Que live fantástica. Ficará gravada Tamo aqui agarrado. no IGTV. Não foi no combinado, Instagram. né, professor? No final eu entrar aí. Não, tem Faltou o problema. piano, recolher no Andrezão. chamei. Faltou o piano. Eu te Já tô me convoquei, professor André. Foi intimado. Obrigado. Professor, por essa Gente, oportunidade. boa Show noite. de bola. Muito obrigado, professor Léo. Live fantástica, fantástica. Valeu. Gente, semana que vem, quarta-feira que vem, às 9 da noite, mais um episódio da série podcast 4K2. 4K2. Boa noite, gente. Isso Muito aí. obrigado, professores. Muito abraço. obrigado. Valeu, professor. Gente, obrigado. Obrigado. Obrigado por valeu. todos que estiveram aí. Valeu. Obrigado, meus alunos, meu psicólogo. Fui! Show.